Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do Pé Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lid, hoje estamos aqui para falar de mais uma prova. E olha, eu cheguei a pensar que o fim de semana seria o último fim de semana do ano, porque parecia o fim do mundo. Todas as corridas, de repente, aconteceram entre dia 7 e 8. Então, a gente acabou escolhendo algumas para participar, e eu aqui, pelo menos, participei de uma arretada, e não foi em Pernambuco, foi na Paraíba. Para quem pensou que não ia ter corrida, eis que as corridas, o fim de semana da gente parece que está normal, né? Parece que não teve pandemia. É até estranho a gente pensar que está todo mundo correndo e entrou no kit só a máscara. Agora a gente continua correndo do mesmo jeito, com a mesma intensidade, talvez até melhor. Foi sensacional. A gente esteve lá no Desafio das Serras, o maior circuito de corridas de montanhas do Nordeste, meu velho. Isso sim, foi sensacional. Afinal, era uma etapa, a gente observou esse calendário sendo minguado aos poucos. O próprio Desafio das Serras sofreu bastante. Só aconteceu a etapa de Gameleiras, no dia 7 de março. Viu Noronha e Bonito cair. Noronha queria acontecer no dia 12 de setembro e foi jogada para o dia 20 de março de 2021. Bonito que aconteceria no dia 5 de dezembro e de um mês para cá, ela acabou caindo também no calendário, quando a gente pensava que iria acontecer, mas eis que sobrou a única. Eu que pensava que iria participar de duas etapas do Desafio das Serras, que seria Bananeiras na Paraíba, Bananeiras que iria acontecer no dia 6 de junho originalmente, e com força, com persistência do pessoal da Rai Sports, aconteceu nesse último sábado, no dia 7 de novembro. E eu estive lá para correr os 27 quilômetros, a Lidiane veio junto, fomos juntos, meu velho. Muita aventura esse final de semana, viu? Mas na verdade, a gente forçou a barra para participar de corrida, né? Porque 3 horas e meia de carro no escuro não é bem uma corrida para quem mora em Pernambuco, né? A gente se forçou aí, né? Não era pra gente, na verdade. A gente resolveu se encaixar e valeu muito a pena. Teve uns sustos no caminho, a gente se perdeu, a gente andou por cidades que nem sabia que tinha no mapa, mas valeu a viagem, né? Eu me senti num cenário cinematográfico daqueles que tinham no Roque Santeiro, por exemplo. As cidades bem pequenininhas. Eu tava quase esperando o senhorzinho Malta balançar o chucoalhinho assim do relógio. Foi engraçada essa viagem, viu? Porque a gente estava proposto a sair de Carpina pegar, dobrando para Goiânia, para depois pegar a BR-101 e pegar as estradas em condições de viagem. Mas eis que o papo estava tão bom no meio do caminho que a gente pegou o caminho que o Google Maps nos orientou, mas nem sempre esses caminhos que os aplicativos nos orientam sempre são os bons, né? E pior que a gente já sabia. A gente foi lá um dia antes no Street View, verificou o estado das rodovias paraibanas que cortam ali entre Itambé e indo ali para sentido como se fosse Campina Grande. E a gente era para ter pegado João Pessoa e não pegou. E eis que foi uma bela da aventura, não tão boa, mas a gente chegou. O importante é que a gente chegou. Vale informar que o Washington participa de corrida de orientação e está para participar de uma do dia 28. Tenho minhas desconfianças se ele vai chegar no destino, já que a gente não conseguiu usar um GPS. Quem dirá uma bússola? Olha, eu não vou ser o navegador nessa corrida, mas eu me garanto, viu, na orientação. Viu? Na navegação eu me garanto ainda. Eu posso estar enferrujado, mas eu me garanto. Mas foi sensacional, meu velho. Eu estava numa expectativa danada por participar da etapa de Bananeiras, principalmente porque eu vi o vídeo do Adriano do ano passado e o Adriano sofreu bastante para completar essa prova. Se bem que o Adriano participa de participou dos 45 quilômetros. Então, eu não iria participar dos 45 quilômetros, mas mesmo assim, não pense que foi vida fácil participar de uma prova que eu pensava que seria 21 quilômetros, mas estava inscrito, na verdade, em 25 quilômetros, e quando eu cheguei lá, depois do congresso técnico, o pessoal informou que seria 27 km a prova. Então, veja o nível.
Quem corre 25, corre 27. É só mais 2. Petros, um amigo de Bruno, do Bora Correr Galera, correu 50. De 45 virou 50, 5 de brinde. Então, é só um acréscimo. Então, eu gostei. Não me incomodei com o calor. Eu não sei se foi por conta dos treinos que eu tive com Sandra, largando às 9 da manhã, mas o pessoal sentiu bastante o calor. Foi uma prova bacana, foi uma prova bastante populosa em número de inscritos. Surpreendeu. Conversei antes de a gente começar a fazer esse episódio do Papo Corrida, eu conversei com o Stênio, que é um dos organizadores da High Sports, e estavam, assim como foi lá nos 21K de Pipa, estiveram lá em Bananeiras 800 inscritos para uma corrida de montanha. Então, veja a vontade das pessoas de participar de uma corrida após essa retomada. Então, foi bacana. Eu não esperava essa quantidade de gente numa corrida de montanha. Eu esperava numa corrida de trilha, que foi 21K de Pipa. Mas em corrida de montanha, foi muita gente. Eu fiquei surpresa com a quantidade de inscritos. E dos 800 identificados em fotografia, no caso eu fui cobrir para fotografia, 3 pipocas. Que, na verdade, eu não tenho nem tanta certeza se são pipocas, porque existe o lance que eu vou morrer pedindo para o pessoal não colocar o número do peito como número de pinto. E aí a gente não tem certeza se a pessoa era pipoca ou se a camisa cobriu. Você só está vendo a pessoa... existe o truque da pipoca, né? De dividir o kit, uma pessoa usa o número do peito e a outra usa a camisa. Mas nesse caso, por conta do calor, eu acredito que a gente não conseguiu ver o número porque o pessoal... A camisa cobriu. Com o suor, a poliamida desce e cobre o número do peito. Mas não teve pipoca. Esse caso aí eu vi e questionei o rapaz. Porque o cara estava... Ele disse que estava inscrito em 5, mas ele meio que se perdeu no percurso. Foi o que ele alegou. Teve muito isso, tá? Teve muita gente que eu acredito que eles não conseguiram comprar o kit dos 10 e se inscreveram para 5, mas foram para 10. Teve muita gente que estava em grupos, teve umas assessorias que estavam em grupos e tinha gente de 5 e de 10, mas no percurso de 10. Porque a largada, ela foi dividida, né? O pessoal dos 5, 10, dos 5 dobrava à direita e ia para um caminho próprio no sítio. E o pessoal dos 10, 25, 27, né? E 45, quase 50, ia para a esquerda, sentido igreja. Nesse meio, tinha gente de 5 também. Eu ainda perguntei a alguns, vocês não estão no lugar errado, porque a largada de vocês era para o outro lado. O pessoal disse, não, a gente só conseguiu comprar kit de 5 e foi fazer os 10. E o pior que trocava na hora. Eu estava inscrito nos 10, sem querer, porque eu me atrapalhei quando eu fui fazer a inscrição de Santa e a minha. Era novidade. Mas esse rapaz, para concluir a questão desse rapaz, ele estava inscrito, disse que estava inscrito nos 5, mas se perdeu no percurso. Esse cara era só seguir as plaquinhas. O seu é verde, o vermelho era os 10, o azul era os 21 e o amarelo era o pessoal da ultramaratona. Eu nem me toquei nisso. Eu acho que o cara não viu o congresso técnico e não acompanhou. O congresso técnico foi até no YouTube, foi bem mais cômodo. Então, ou não leu o regulamento. Das duas, uma. E acabou que ele foi nos 10, só que ele estava sem número de peito. Eu disse, rapaz, o número de peito que você deixou de usar, ele disse que esqueceu de colocar o número. Ele estava lá só para se divertir. Ele disse, mas você está numa prova de montanha, bicho. Você tinha que estar usando o número de peito, porque se acontecer alguma coisa com você, fica mais fácil a sua identificação, a organização vai ter um trabalho mais ágil para te ajudar e você não está com o número de peito. E olha que atrás do número de peito ainda tem as informações de tipo sanguíneo para você colocar. Como eu peguei o kit na hora, não coloquei, não estava com caneta. Mas quem pegou no kit de véspera, tinha lá, meu velho. Tinha lá como colocar lá o nome, tipo sanguíneo, telefone de emergência. Então, o número de peito é muito importante para a identificação do corredor, principalmente nessas provas tão específicas, digamos assim, não vou dizer que é perigosa, mas exige mais do corredor, como uma prova de montanha, uma prova de trilha. Se você torceu o pé ali, ficou sozinho, e aí? Como é que vai chamar? Como é que vai cuidar de você? Você tem plano de saúde? Não sabe. Você está sem número de peito, então é quase um pipoca. Então, tem que evitar esse tipo de situação. Aí o cara se ligou. Eita, é mesmo. Foi bom você ter falado isso.
Às vezes a gente não vê a periculosidade da coisa até acontecer. Para ser uma ultramaratona, eu até achei que a ambulância trabalhou pouco. Eu já estou um pouco acostumada a ficar no staff e ver a ambulância em maratona, indo e voltando o tempo todo, resgatando pessoas, para o nível de dificuldade da prova e para o calor intenso que estava. Eu ainda achei que a ambulância trabalhou pouco. Eu vi ela indo umas 3 ou 4 vezes resgatar algumas pessoas. Uma delas fui eu que chamei, porque a 300 metros da largada o cara simplesmente não conseguia chegar. É super triste você ver, mas ele estava com cãibra, ele pediu para ninguém tocar nele, mas ele disse que não ia tentar mais porque não estava conseguindo mais andar. Aí eu fui buscar a ambulância. Eu achei até tranquilo. Pessoal, agora sim, né? Se eu ganhasse R$ 1 por cada pessoa que passou com cãibra do meu lado, eu acho que eu estaria com uma grana boa, mais do que em foto. Porque acho que as únicas pessoas que não passaram com cãibra foram os primeiros lugares da ultramaratona. O restante... Os primeiros lugares? Da ultra não Você está enganada, minha filha, porque teve Por você não, mas quando o pessoal chegava, o pessoal deitava no chão. Teve um que ele foi se ajoelhar e agradecer aos céus, e ele caiu na minha frente, não voltou. Está registrado o meu vídeo. Então, assim... A prova é pesada, é dura. Então, as pessoas têm que se preocupar com essa questão da identificação. Eu falei que eu me atrapalhei na minha inscrição e o pessoal lá estava trocando para esse pessoal que correu no 5 e 10. Eu me atrapalhei por conta dos termos em inglês lá. A prova de 5 km, por exemplo, o pessoal do Desafio das Serras chama ela de Light Trail. E quando eu me inscrevi, em vez de eu me inscrever no Hard Trail, que era os 25 km, que foi 27, que está aqui no site 25, eu me inscrevi 2 vezes no Fast Trail, que era os 10 quilômetros. Aí, quando eu vi no cupom de inscrição, eu digo, eita, fiz besteira. Eu não sei se eu fui escrever... Era novidade. Eu não sei se eu fui escrever Sandra primeiro, e depois eu pensei que eu acabei me inscrevendo. Confusão. Mas não teve nenhum problema. Eu disse, olha, eu estou inscrito nos 10, mas eu vou correr 25. Tem algum problema? Não, eu troco aqui seu número, só aguardo um minutinho, e trocou lá, realmente. Não trocou só no sistema, trocou a minha numeração. Trocou para azul, não foi? Porque quando tu chegou... Isso, de vermelho para azul. Azul. O pessoal da High Sport se preocupa realmente com a segurança do corredor. Eu poderia estar lá, digamos, no percurso de 25 com um número de 10, e aí? E poderia também trabalhar até a premiação, não sei. Teve isso também, que teve gente que... Foi engraçado que teve um colega da gente da Cordia, eu esqueci o nome dele agora, que ele cruzou a linha de chegada de ultra, chegou como se fosse o segundo colocado da ultramaratona. E as meninas levantaram a faixa. Ih, rapaz, isso é fake news. Eu e Alan. Alan olhou assim, Alan do Foco Radical olhou assim, ele fez 45? Esse não, pô, esse cara tava comigo nos 25 quilômetros. Nos 27, ele não fez nada, não. Aí ele chegou e falou, não, realmente, eu fiz foi os 27 quilômetros. Aí o pessoal cortou ele lá o pessoal acho que é Chip Timing, o pessoal que fez a cronometragem, chegou lá e descartou ele e corrigiu lá a chegada. O pessoal da Chip Timing o pessoal da Chip Timing que trabalhou bacana e corrigiu alguns erros. Eu soube que Sandra teve uma dificuldade na premiação, ela que chegou em terceiro colocado, apareceu um rapaz, se eu não me engano, foi um rapaz que correu com o número de uma menina emprestado ou misturou alguma coisa e acabou fazendo uma confusão. O samba do crioulo doido, lá na premiação, das 5 primeiras colocadas nos 10 km, mas o pessoal foi prontamente ágil e resolveu tudo lá e as meninas foram premiadas com justiça. Então, isso foi bacana. O caso de Sandra é aquele velho caso, você pega 2 kits e não anota para quem é cada número do peito. O caso dele foi o seguinte, foi um kit de casal e que ele correu com o número errado, ele correu com o número da menina. Aí acabou, quando ele chegou muito cedo, ele tirou a premiação de Sandra temporariamente. Mas, se eu não me engano, ele mesmo foi corrigir o erro. Quando Sandra virou 4º lugar, amo a honestidade das pessoas, é tão simples que as pessoas continuem assim. Isso aconteceu, inclusive, lá em Goiânia, com o meu amigo Josué. Ele correu sem querer com o número de Xênia, que é a esposa dele, e a esposa dele não estava correndo, estava machucada na época, naquela oportunidade, e ele rapidamente corrigiu, iria atrapalhar, inclusive, a classificação dos 10 km feminino. Então, ele foi bastante
Assim, é o que a gente tem que esperar. Não tem que bater palma para a honestidade. Isso deveria ser comum. Mas, já que a gente tem que agradecer, a gente tem que bater palmas pela honestidade das pessoas e corrigir esses erros. Mas foi incrível. Eu gostaria muito de ter participado. Realmente, capitulando aqui o calendário, surpreendeu a quantidade de corridas que teve nesse período. A gente aqui, que é um podcast, a gente fala sobre corrida no geral, mas a gente está aqui radicado em Pernambuco. No dia 7 de novembro aconteceu uma corrida lá em Recife. Primeira corrida, Outubro Rosa, Novembro Azul, do Marquinhos Gráfica. Ele que organizou uma corrida que era treino que virou corrida lá no Marco Zero e levou bastante pessoas no dia 7. No dia 7, no mesmo dia do Desafio das Serras, só que à tarde. Foram cerca de 60 pessoas que correram, porque a corrida foi o seguinte, foi modo virtual e presencial. Quem quisesse aparecia só para pegar a medalha e não participaria e mandaria seu treino. Quem quisesse correria um percurso de 5 quilômetros. Aí teve cobertura do Foco Radical também, com Patrícia Idalina e Patrícia Arruda, que Patrícia Idalina ficou até o final e contou uns cerca de 60 pessoas, mais ou menos, com blusa e tal, sem número do peito. Foi um treino, né? Foi um treino animadinho. E na região metropolitana também aconteceu muita corrida, mas antes eu vou falar do interior, que o interior aconteceu uma corrida em Brejo da Amada de Deus, que já é bastante tradicional, chegou a 9 edições, do meu amigo Maurílio, lá do Brejo da Amada de Deus, e com premiação em dinheiro, o pessoal lá faz a festa quando tem premiação em dinheiro. Além dela, ainda teve corrida em Abreu e Lima, a corrida só para as mulheres, a corrida ecológica, segunda edição. Rolou também lá em São Lourenço da Mata uma tal de corrida Michuruca, que também rolou premiação em dinheiro, percurso de 5 e 10 quilômetros. E, pasmem, rolou ultramaratona. O pessoal que estava sedento pelos 100 km do frio lá, bastante pessoas no interior participam dos 100 km do frio, da corja do Lula, e não ficaram satisfeitos não, e fizeram sua própria ultramaratona. Será que essa ultramaratona vai render no ano que vem? Eles chamaram de Ultramaratona da Panela. Por quê? Não porque existe uma cidade lá chamada Panela, porque juntou as panelinhas de ultramaratonistas do interior e fizeram a Ultramaratona da Panela, que aconteceu em Cachoeirinha. E foi uma prova que lembrava bastante o 100 km do frio, porque foi 50 km em revezamento. O nome não foi por causa da cidade? Não. Eu achei que em algum momento o fundador era de lá, porque na verdade é bem distante de Panela. Eu vi no mapa, fiquei um pouquinho curiosa para saber, mas por Panelinha eu achei o nome super criativo, tá? E o pessoal, eu também achava, porque tem a cidade chamada Panelas, né? Só que é bem distante de Cachoeirinha. Então fizeram a outra maratona lá de 50 km, solo, tinha malucos lá que fizeram solo, teve outros malucos lá que fizeram 25 e teve o trio também. Então foi um negócio bem organizado. E outra prova bastante bacana, que se eu tivesse pernas e se eu não estivesse tão longe de Cabo de Santo Agostinho, eu estava em Carpina, aí meio complicado, sair de um canto e voltar para outro, a Fusion Trail Run, para quem não foi para o Desafio das Serras, acabou brincando nessa prova. 15 km no Cabo Santo Agostinho. Eu gostaria muito de ter participado, mas infelizmente não deu. Foi bem legal. Inclusive, foi uma prova onde o professor Daniel estava lá, e quando o professor está lá, é top, né? Digo logo que ele acordou bem cedinho para ir lá. Foram de 10 e 15 quilômetros, com distanciamento social, largada em raias, intervalos de 5 minutos, para 250 pessoas. Mas o distanciamento social já foi por conta do próprio percurso. No momento que o pessoal largou, que já passou por uma poça de lama enorme e não tinha outra alternativa senão passar por ela, já criou o distanciamento social. Aí eu peguei a largada com 2 quilômetros de distância, já passou de um por um, tudo sujo, foi bem legal. Essa foi prova top. E já que tu citou sobre se perder em trilha, 250 pessoas, 3 pessoas se perderam. Mas assim, o controle de Vivi foi maravilhoso. Ela colocou o pessoal de moto, daquelas motos de andar em trilha, e uma pessoa de cavalo,
que morava lá. Eu achei isso o máximo, que por estar num cavalo, ela tem uma visão muito maior, é muito mais alto para achar a camisa da pessoa que estava rodando a esmo, que não seguiu a orientação, que é do grupo de Washington esse, porque tinha placa, tinha bandeira, e ainda assim ele seguiu para o lugar errado. E eu ainda questionei quando ele chegou, fiz: o que foi que aconteceu contigo? A resposta foi: achei que não era para aquele lado e fui para o outro. Ele passou. Ele foi numa velocidade tão grande que ele viu a bandeira, mas entrou numa encruzilhada e ele foi para o outro lado. Aí ficou correndo a esmo, foi quase 1 hora sozinho, até que o pessoal da equipe dele sentiu falta e reclamou e foram chamar. Mas foi uma corrida top. Eu fiquei assim muito triste, assim, e conformado ao mesmo tempo, né? Conformado porque eu estava bastante desgastado do Desafio das Serras. Queira ou não, eu ainda fiz um treino de 6 km de Carpina, Lagoa do Carro, mas não dava para fazer 15 ou 10 quilômetros numa trilha. Eu fiz no asfalto. Estava conformado por isso. Estava triste porque, poxa, aconteceu muito. A gente passou um período tremendo sem corridas. E de repente apareceu 6 corridas, tudo num final de semana só, e justificado, a justificativa até da Vivi, quando eu perguntei: poxa, mas caramba, essa corrida, você vai perder muito público de pessoas que já estão inscritas no Desafio das Serras. Ela mas tem uma eleição no meio, depois a gente não sabe se vai ter segundo turno, e depois é dezembro, e depois acaba o ano, e daqui a pouco o calendário retorna novamente e a gente não sabe. Então, o jeito foi apostar no dia 8. E aí, infelizmente, aconteceu, né? E falando sobre essa questão de distanciamento que você falou, as próprias provas de trilha ajudam a isso. Você não acha, não? Eu acho excelente. Se você pegar um percurso como o de Vivi, por exemplo, que os desafios não eram tão intensos assim, Washington, eu tenho certeza que tu teria feito 10 com Carlos Beltrão de boa. Agora, Beltrão demorou muito, o que me assustou bastante. Porque, no geral, o Beltrão não demora tanto. Mas a questão não é nem ser uma trilha, são os desafios naturais que fazem você não correr tanto. Tinha muita poça de lama, onde chegava na altura do joelho. Então, isso faz você reduzir, mas não é tão intenso assim. É só para ditar um certo ritmo. Se todas as corridas de trilha tivessem esse tipo de desafio, não necessariamente uma altimetria, que já é bem ruim, ou uma grande ladeira de barro para você descer ela rolando, como acontece às vezes nos trilhos e trilhas, ou em Itamaracá. Isso aí já funciona para fazer um percurso. Fica a dica para quem quiser pensar numa corrida de trilha. Mas eu acho que só os desafios naturais, se você colocar muito mato, a pessoa já pisa com cuidado e já vai reduzindo. O distanciamento social é perfeito para isso. No Desafio das Serras, por exemplo, a gente largou... Eu até achei... Eu li depois o regulamento, lá no site do Desafio das Serras. Eles colocaram as informações gerais e a largada aconteceu da seguinte maneira. A largada aconteceu das 6h20 para o pessoal dos 10 km, dos 27 km e o pessoal também da ultramaratona, 45 km. E isso aconteceu às 6h20. Logo em seguida, foi a largada apenas para o pessoal dos 5 km, às 6h25, ou seja, uma diferença de 5 minutos. Mas foi o suficiente para que não tivesse aquela aglomeração. Até porque quando você larga ali, eu não sei o nome da igreja, mas você tem pelo menos 2 quilômetros ali subindo. Não é a mesma subida de Bonito. Eu fiquei ali de propósito, porque quando o Alan me contou, Alan do Foco Radical de João Pessoa, que ele disse, ali tem quase 2 quilômetros de subida. Eu fiz, já vai começar aqui eles a diminuírem um passo, que vai ser legal para a foto. Dali, eu vi um bolo vindo, quando vocês vinham, um grande grupo que lembrava um circuito das estações. Achei super bonito de cima, depois eu te mostro a foto. Mas quando vocês deram a volta para circular a igreja, já começou ali o desafio. Teve gente que já começou andando, teve gente que já levou queda logo no começo, porque esse tipo de pedra de cidade do interior, infelizmente, escorrega bastante, tinha chovido, algumas pessoas caíram já dali. É para começar o desafio, para saber qual é o gostinho do que vem por aí. Para quem estava utilizando tênis de trilha, eu achei meio complicado. Eu utilizei usar tênis de trilha ali naquele tipo de calçamento é muito ruim. Mas... em compensação, a gente estava numa prova de trilha, então o tênis de trilha, no geral, ele ajuda bastante. Inclusive,
para subir e para segurar a descida ali. O grip do tênis, ele ajuda bastante a você não descer ou arrastar a bunda no chão, essas coisas todas. O problema de corrida com terreno misto é esse, né? Eu não sou uma grande experiente em maratona, mas eu faço bastante trilha. Mas eu prefiro fazer trilha quando é desse jeito, de tênis normal. Eu tenho tênis de trilha, mas eu acho que não funciona quando você tem 5 quilômetros de rua de pedra. É péssimo. Eu acho extremamente escorregadio e arriscado. Eu só tenho 2 joelhos e não são muito bons. Aí eu prefiro o meu tênis normal. Acho mais confiante. Questionei, doutor Corrida, isso antes do treino. Antes da corrida, eu perguntei, eu fiz, e a escolha de fazer por um tênis de trilha num percurso que não é? Aí ele disse que avalia pela quantidade de quilômetros que você vai ter de trilha de verdade. Exatamente. Então, são 5 de largada de pedra, mas são 40 de trilha, né? Então é complicado você optar por outro. Agora, algumas pessoas caíram por causa do tênis. Exatamente. Por exemplo, comparando com a última prova que nós participamos, que foi o desafio dos 21K de Pipa. Os 21K de Pipa eram uma trilha de percurso misto. Eu optei por correr com o meu Olympus Pride, porque tinha uma boa parte de asfalto, tinha sim um single track, tinha também bastante areia de praia, que era o Chapadão, mas no geral a gente tinha, como posso dizer, não era uma prova muito técnica para utilizar um tênis de trilha. Diferentemente lá no Desafio das Serras, desse último sábado, no dia 7. Tinha muita descida, tinha muita subida. E outra parte, se tivesse chovido bastante, a parte do single track que tinha dentro de uma área que tinha um bambuzal, você saía do bambuzal, você subia. Tinha muita folha apodrecida. Se aquelas folhas apodrecidas estivessem molhadas, não tinha tênis de asfalto que fizesse você subir ali. Se você não subisse segurando nos galhos ou nas pedras do lado, ou engatinhando até. Eu já corri prova de orientação com tênis de asfalto que choveu. Foi até lá em Aldeia. Aconteceu uma track fit lá no Hotel Campestre de Aldeia, que eu só subi engatinhando. Tem até vídeo lá no canal. Só subi engateando, porque as folhas estavam apodrecidas, molhadas, e o risco de acidente era muito grande ali. A pessoa, quando for correr um tipo de prova dessa, tem que avaliar realmente qual tênis vai utilizar. E, nesse caso aí, eu preferi utilizar o tênis de trilha e ele me deixou no meio do caminho até. Era meu próximo comentário. Correr em trilha é uma aposta. Você pode usar o mais confortável, mas de repente ele não está tão legal e chove. Eu rezei muito para não chover, porque eu vi os tênis do pessoal, vi o percurso e imaginei, eu fiz, se chover, vai ser um queda-bunda desse pessoal, valendo, vai ser muita gente caindo e se machucando. Também não queria que chovesse por minha causa, mas eu estava abrigada, e vocês não. Eis que passou um corredor por mim, faltando uns 5 minutos para o Washington chegar, que falou do papo corrido e disse, o Washington tá vindo aí, tu precisa ver como ele vem. Eu não vou nem dizer o visual. Lá vem o Washington com um petade do sapato na mão, uma fita de segurança amarrando o tênis, e eu sem entender o que foi que aconteceu. A pessoa sai inteira e volta em pedaços, né? Mas o chapéu novo, que foi conselho meu, azulzinho, não caiu. O sapato ficou, mas o chapéu não. Rapaz, o chapéu eu pensava que ia voar, porque ventou bastante, mas ele segurou, acho que foi porque a cabeça, né? Cabeça grande. Tá bem ajustado, ali. O chapéu tá na medida. Mas e o sapato? Ajustado. O que foi que aconteceu que tu voltou com 2 pedaços do mesmo sapato? E uma fita de segurança. Uma fita dessas que você isola um lugar para as pessoas não entrarem. Quando você faz uma obra que você quer que as pessoas não pisem no cimento, essa fita de segurança vende em lojas como de armazém de construção. O Washington amarrou uma no pé. Um monte de fita amarrada. Eu não entendi. Isso é um péssimo curativo. Velho, ali foi o seguinte. Esse tênis eu tenho desde 2017. Eu não sou nenhum desses caras aí que ficam recebendo tênis direto, chega tênis para fazer review, essas coisas. Mas o que chegou aqui foi uma máscara. Já fiz review de tudinho já, da Blackbird, essas coisas aí. Não sei como chegou, acho que o pessoal me achou bonito e tal, e enviou. Mas tênis nunca chega, não. Chega de tênis aqui, chega só aqueles
aqueles textos publicitários para gente publicar lá no site. Pronto. Aí tênis não chega não, chega só para os caras mais bonitos que eu. Então, esse meu tênis de trilha, como eu corro bastante trilha, é bem verdade, só que eu escolho utilizar os tênis de asfalto, porque as trilhas que eu treino, por exemplo, aqui perto de casa, eu utilizo tênis de asfalto mesmo. Tênis de asfalto. Não tem essa dificuldade toda para subir e descer. As trilhas já conheço daqui. Mas o tênis ressecou. Eu acho que o solado ressecou com o tempo. Estava parado em casa e ressecou. Ô, criança, usando tênis que estava parado. Isso é a lei mais antiga do mundo. Não se faz isso nem com sapato social. Às vezes a pessoa merece apanhar, não merece? O tênis ressecou. Eu achava, o tênis já aguentou corrida de aventura. Eu participei com ele na Odisseia. Participei de 4 das 5 etapas da Track Fit em 2017. Veja, 4 etapas de corrida de orientação, uma de aventura. Participei de 2 ou 3 DMTT, Desafio Milhas, Trilhas e Trilhas em Aldeia, de 2 etapas do Desafio das Serras de Bonito, 21 km. Então ele já estava meio rodadinho, mas não estava tão rodadinho assim. Estava guardado, estava bem tratado. Mas tá pago, né? Fora a quantidade de treino que o bichinho fez, ele se aposentou forçadamente, né? Soltou o solado. E assim, eu nem forcei tanto. Eu acho que foi nas descidas e ele saiu desgrudando. Quando eu cheguei, faltando 10 quilômetros, eu já vi ele meio soltando ali atrás. Eu digo, vai aguentar. Aí eu passei do último ponto de hidratação que separava os 27, na verdade, da ultramaratona. E lá estava o Stênio, eu comi umas azeitonazinhas, tomei uma aguinha, um isotônico e parti. E ele começou a potoque no calcanhar. Isso eu estava com a minha amiga Anitta Torquato. Eu disse, lascou, Anitta. É péssima essa sensação, né? Você vai correndo, eu já perdi em Itamaracá, aquela corrida de Aritã, como é que chama? Cross Team Marathon? A Cross Team. Na primeira vez que eu fiz 10, eu perdi e eu passei quase 3 quilômetros sentindo. Ele vai saltar a qualquer momento. Você nem pode puxar, mas você sabe que ele vai te deixar na mão, então você fica rezando, né? Vamos na esperança que vai dar. Me lembrou de outras 2 provas que eu participei. A Cross Team Marathon, que o sapato enche no mangue, e também participei da Gladinete, que vai ser a próxima prova que eu participar. Eu iria participar com ele, já não vou mais. Enfim, foi a solução. O negócio começou a soltar, e as sinalizações de trilha, para quem acompanha, geralmente são fitinhas, mostrando, o caminho é este, não saia daqui. As provas da High Sport são muito bem sinalizadas. A cada 300, 200 metros, tinha umas fitinhas dessa de sinalização que você isola. Geralmente o pessoal de segurança do trabalho vai saber o que eu estou falando. Aquelas fitas zebradas. Quem não viu as fotos lá no Instagram, são aquelas fitas zebradas que você isola um local. Utilizei elas, meu velho. Eu não tirei toda. Pessoal, você ficou lascando o pessoal, você tirou todas as fitas de sinalização. Eu disse, não, só tirava um pedacinho, aí emendava em outro, emendava e cortava e colocava. Pronto, foi o que me salvou durante 5 quilômetros. Depois ela soltou total. Aí eu puxei e digo, agora vai na raça. Aí foi 3 quilômetros com o pé sambado. Se fosse uma pessoa que não tivesse experiência, eu até ficava calada, mas uma pessoa que já correu pelo menos umas 20 trilhas, querer que um tênis guardado funcione, não. Vocês precisavam ver o desespero de Washington com medo de ficar sem água. A crise existencial. A corrida teve ponto de hidratação, que eu soube, bem localizados e fartos. O sol demorou a abrir no evento também. O legal de Bananeiras é isso. Por ser alto, a corrida começou num clima agradabilíssimo, nublado, não choveu e estava super frio. Aquele clima estilo triunfo que ajudou bastante o pessoal. Mas tinha gente que estava com medo de morrer sem água, né? Olha, não é medo. É cautela. Afinal, eu estou aqui, vou abrir o site e quando a pessoa participa de uma prova dessa magnitude, uma corrida de montanha, até uma prova de trilha mesmo, uma prova de trilha, tem lá as informações técnicas, ou seja, todo atleta é obrigado a levar consigo um recipiente que comporte água, pode ser garrafinha ou mochila de hidratação. Aí o tópico 2 está assim, não será distribuído água mineral em copo no percurso.
Isso eu já sabia porque eu participei na etapa do ano passado. Em nenhum momento eu disse que não iria ter água. Eu disse que a gente tem por obrigação levar uma mochila de hidratação ou aquelas cintas de hidratação. Eu tinha os dois, mas preferia utilizar a mochila de hidratação por ser mais cômodo. Eu chegava, colocava a água lá, chupava, embora a pessoa que me prestou o repositório de hidratação eu não encontrei até agora. Até agora eu não encontrei. Eu tô com a sensação leve que no meio das tuas loucuras pelo percurso, eu deixei a sacola em cima do carro. Eu tenho essa leve sensação que quando eu tirei as coisas para levantar, ela ficou em cima do carro e voou na estrada. Não sei por quê. É porque tem certas pessoas que, além de não conseguir usar um GPS, elas são nervosas. Elas são estressadas. Agora a culpa Mas é há do um Washington. motivo. Viajar para Bananeiras não é uma cidade próxima. Eu acho lindo quem puder participar. Mas vai de dia. Porque viajar de noite é um percurso ruim. Cidades do interior, elas fecham cedo. A gente não se hospedou em Bananeiras porque os corredores encheram a cidade. Está explicado. 800 pessoas indo para uma cidade do interior, realmente ela não comporta. Né? Não tem tanto hotel assim para receber tanta gente. A gente ficou em Guarabira. Guarabira é uma cidade que fecha cedo e o Washington não pode viver sem comida. Todo mundo sabe disso. Quem assiste o resenha sabe que a fama dele é boa e passou da hora do jantar, ele já não pensa direito. Em cidade do interior, as pessoas não ficam na porta, não ficam em bares de noite, não tem como ter informação. Você acha uma pessoa ou outra e as pessoas, no geral, de cidade do interior não sabem se localizar, não sabem onde é, só dizem, Bananeiras é para lá. Tu entra ali e vai. Então, e se falar que a gente queria dormir no motel? Ninguém fala motel. Não, eu não sei onde é que fica isso, não. Ninguém sabe nem que tem. Quem sabe que tem não vai dizer que sabe, porque é cidade interior, né? A gente não tem certeza porque os motéis de cidades de interior, foi o que eu avisei, as ideias são muito loucas de viajar assim na loucura, tem que ser planejado. Cidade de interior não tem um telefone que diga 10% de desconto pela pernoite. Não é Recife, que tem a Vila do Prazer na perimetral com 50 motéis, um do lado do outro. Lá não tem, e quando tem só está escrito motel. Não tem nenhum nome, nenhum telefone. Então, esse tipo de viagem tem que ser muito bem planejada. Já deve ter data para 2021, então comecem a se planejar nas hospedagens, que foi o que o pessoal fez desde março, no meio da pandemia. PH disse que reservou durante a pandemia. Ligou dizendo que queria e pagou esperando reabrir o negócio para ter o evento. Quem quiser acompanhar o Circuito das Serras, que são todas cidades interioranas, procurem hotel primeiro, porque a gente ficou a 25 quilômetros de distância da corrida, o que é relativamente arriscado se você perder a hora, né? Exato, meu velho. A gente acabou ficando lá em Guarabira, que eu estava chamando por várias vezes de Guabiraba, que é um bairro do Recife, mas é Guarabira. A gente comeu na cidade do Cajá, que não é o bairro do Cajá, em Carpina. Então, foi o melhor cuscuz do mundo, meu velho. Imagina você com fome, o seu GPS mudando de rota várias vezes e você enlouquecendo e de repente você encontra um posto de gasolina parado na sua frente com um restaurante aberto e uma lanchonete. A gente vai ficar aqui. Comemos. Na verdade foi um favor, né? Porque eu acho que ele ficou com pena na cara de Washington, porque ele morava ali do lado e ele estava lavando o restaurante. Mas ele disse, eu tenho janta se vocês quiserem. Ele fez o cuscuz pra gente. Mas ter mesmo janta, já era 9 da noite, não tinha. Então, quem puder não errar o Rei da Coxinha, eu aconselho, porque vai ser o último ponto que vocês vão comer e o que fecha mais tarde. Eu já passei pelo Rei da Coxinha de Goiânia, às 11 da noite ele ainda estava aberto. Na cidade do interior não tem comida. E o Washington comprovou isso, porque quando a gente chegou em Guarabira não tinha nada aberto. Só o hotel. Só o hotel e a menina quase dormindo. Bichinha, rapaz. Era tão educada, eu gostei dela. Mas foi incrível. A Lidiane falou aí das etapas que irão acontecer, na verdade, em 2021. A gente, infelizmente, teria agora, um dia após o meu aniversário, no dia 5 de dezembro, teríamos Bonito, mas ela, infelizmente, foi para 2021. Então, a próxima etapa que nós teremos, se você quiser ir para o Desafio das Serras, será a etapa de Fernando de Noronha. Meu amigo, aí, ó, já vai guardando dinheirinho,
para passagem, para hospedagem, para inscrição, porque Fernando de Noronha é Fernando de Noronha, meu amigo. Eu não estou falando de Porto de Galinha nem Itamaracá, que é bonito. É Fernando de Noronha. E vai acontecer no dia 20 de março. Ela que iria acontecer no dia 12 de setembro. Mas, por conta da pandemia, a pandemia atrapalhou vários planos da gente. Mas está aí a promessa que vai acontecer no dia 20 de março. Inclusive, as inscrições estão acontecendo já. A gente podia ir, né? Eu vou até rir com essa. Dá para ir. A gente utiliza aquela música dos Paralamas. A gente pode fazer isso, né? Mas eu acho que a gente devia falar também das medalhas, porque teve gente no carro que levou um susto quando descobriu que não ia ter medalha. E, na verdade, todos os corredores ficaram tristinhos de correr sem medalhas em Bananeiras. E a culpa dessa vez não foi dos Correios. Se eu não me engano, foi da Latam, não é isso? Que faz entregas, que demorou mais de um mês para entregar e fez a surpresa de entregar depois que a prova estava em andamento. Foi estranho acontecer isso, sabia? Foi assim, eu nunca participei de uma prova assim, mas os mais antigos falaram, poxa, na minha época, quando eu comecei a correr, só tinha premiação para os 10 primeiros medalhas. Então, é uma prova retrô. Tinha gente que estava falando isso, brincando lá. É uma prova retrô. A medalha vai vir. O que importa é que a gente está aqui participando. Realmente teve gente que ficou chateada. Eu vi lá no comunicado oficial do Desafio das Terras, no Instagram, tinha pessoas que estavam, assim, chateadas. Poxa, como é que acontece? Avisa isso de véspera, não sei o que e tal. E coisa, mas, poxa, o negócio estava em trânsito. O cara estava... Para que o cara vai criar um alarde? Para que vou criar um alarde, sendo que o negócio está em trânsito? Ou seja, a medalha chegou durante a prova. Eu mesmo não estou com medalha. Eu não estou com medalha aqui e a Sandra também não está com a premiação dela. Mas a sua medalha está chegando, né? Eu acredito que foi entregue a Bruninho, do Bora Correr Galera. É isso mesmo. O Bruninho estava lá se lascando nos 45 quilômetros ou 50, sei lá quanto é que ele fez. E pegou. Solicitei, parei o carro, pedi, passei um áudio para Estênio, passei um áudio para Bruninho. Bruninho falou, vou buscar, porque ele passou. E diferente da gente, que a gente saiu diretamente da corrida, praticamente, a gente terminou a corrida, foi pro hotel, tomou um banho, encontrou um 10 contão lá no meio do caminho. Pare aqui! A gente parou e comeu. E sem comida, o Washington não anda, todo mundo sabe disso. Tem todo. Engraçado é que ele disse que estava sem fome. Não. Mas ele comeu um precioso almoço. Ele disse, não quero comer agora, eu vou comer um pão. Ele trocou um pão por uma montanha de almoço. E ainda passa no meio do caminho, uma hora depois, ele estou com a sensação de que ainda poderia comer mais. Eu gosto da sinceridade. Mas é aceitável. Você correr 25 quilômetros sem lanche, sem nada, só com esses docinhos para repor a glicose, é difícil. A gente tomou um café às 4 da manhã, cortesia do hotel para os corredores. Outros corredores pediram, que estavam hospedados no hotel, pediram um café da manhã cedo, e o Washington, muito preocupado, foi a primeira coisa que ele disse antes de fazer o check-in, a gente vai acordar de 4 da manhã, tem café? Né? E teve café da manhã, mas eu particularmente não conseguiria. É tanto que quem já me viu correndo esses eventos assim de 21, de 25, eu levo comida, e não vou negar. Eu levo biscoito, eu levo barra, eu levo bolinho, tudo que puder ser industrializado numa embalagem. Eu não aguento correr 6 horas de prova sem comer. É aceitável que dessa vez o Washington esteja comendo até a embalagem. Eu aceito, porque é difícil. Eu não imagino quem correu os 45 como chega sem fazer uma refeição, porque no momento que a gente come de 4 da manhã para chegar no lugar, a gente já começa a corrida com 2 horas e meia de alimentação. Já é um momento de uma nova refeição. Não toma café, não lancha, chega na hora do almoço, é meio desesperador. Se o Washington virar ultramaratonista, os restaurantes vão ter que abrir cedo. E eu fiquei chocado com o cara contando a carne, poxa. Já não tinha tanta carne lá no self-service. Tinha uma galinha, tinha uma carne de porco, ele ainda estava assando as toscanas. Aí ele contou, ele disse, não, é 2 pedacinhos de carne. Ele pegou um peito de frango e uma costela de porco, e só. Ele não conhecia, meu amigo, ele não entendeu as necessidades dele, que são bem especiais, né?
E ele virou as costas, foi para a calçada e eu olhei a Toscana dando vacilo. E eu, meu Deus, me segure! Mas, Graças a Deus eu não cometi um furto. Aí... Sandra comeu bem também. E olha que Sandra teve muito perrengue durante a prova dela, ainda chegou em terceiro, né? Vale informar. Queria ela contando aqui todo o desespero que ela passou. Nossa, ia dar umas 2 horas de podcast. A gente já está terminando aqui. Mas foi legal, velho. Eu fiquei muito feliz, assim, por ter participado do Desafio das Serras. Eu queria realmente, já estaria agora contando os dias para participar em Bonito, porque a prova de Bonito, comparando Bonito com Bananeiras, Bonito é bem mais castigante, digamos assim. Nossa. Você vai comparar o meu vídeo de Bananeiras na próxima quinta ou na sexta-feira. Quem está nos acompanhando no dia 11, na quarta-feira, deve ou sair no dia 12 ou sair no dia 13 o vídeo. Mas também tem os vídeos dos meus amigos do Bora Correr Galera, o Bruninho. Também tem o vídeo do Adriano, Doutor Corrida. Vocês vão ver a diferença. Aí pega os vídeos da gente de Bonito do ano passado. Vocês vão ver que o Bonito é bem mais pesado. Até pela altimetria. A altimetria eu gastei em Bonito foi uma altimetria de mais de 1.000 metros para 21 quilômetros. E eu estava conversando com o Wesley que participou da gente de um podcast, falando sobre justamente desse momento de pandemia, dessa situação lá na Europa, e com o Fábio, lá na Angola. Acho que foi o episódio 6 ou 7, mas isso não vem ao caso. Não chegou a 900 metros dos 27 quilômetros que eu fiz. Daí você tira. Pronto, achei aqui. Sábado, registrei 934 metros de altimetria elevada. Registrei isso. Em Bananeiras, com 27 quilômetros. Em Bonito, no ano passado, eu registrei 1.055. Daí você vê que quem desgasta mais, meu velho. Bonito é bem mais pesado. E das vezes que eu participei, foi bem mais quente que Bananeiras, porque Bananeiras começou a esquentar, para mim, lá por volta das 8h30, 9 horas. Bonito já estava quente, já das 7h30. Já estava quente já. Nos 45, Petros Duran, um dos grandes amigos de Bruno, que fez com ele a ultramaratona, me disse que o relógio dele registrou 1.600 metros de altimetria. Que foi uma prova super difícil e que Bruno fez muito bem. Bruno contando a experiência dele, mas o pessoal disse que ele começou ruim, se guardou ruim, mas terminou super bem. Aquele velho gásinho no final. Mas 1.600 de altimetria é muito alto. Tenho minha desconfiança se Bonito vai conseguir ultrapassar isso. Bonito na maratona. Na maratona, ultrapassa... Na maratona não, que lá também é ultra. Lá é 55, se eu não me engano. Ultrapassa os 2.000 metros. Nossa. É pesado, muito pesado. Eu lembro que na primeira vez que eu participei, foi em 2018, o Adriano fechou a bodega, já estava tudo escuro. Eu fui com o Adriano de carona no carro dele, estava com a chave. Fomos todo mundo de comboio e todo mundo indo embora. O Washington ficou com a chave. Washington, toma a chave. E eu fiquei lá esperando o Adriano. Deu tempo de dormir. Na hora, eu dormi debaixo daquele teleférico, filmei a premiação dos 21 km, filmei do pessoal da ultramaratona e nada de Adriano. Dá uma preocupaçãozinha, né? Dá, é terrível. Terrível. Eu odeio esperar vocês. Eu estava esperando muito ver o Doutor Corrida, mas eu sabia que o Doutor Corrida estava abrigado com o pessoal. Mas quando chega em 4 horas de prova para 25 quilômetros, na minha cabeça o Austin morreu ou está andando para Recife sem saber. Foi para o lado errado e foi-se embora. Você fica com uma sensação ruim e um alívio quando começam a chegar as caras conhecidas. Agora, quando chega com cãibra, dá vontade de chorar, porque teve gente que chegou muito mal. Eu até me espantei, porque eu achei pouca a desistência. Mas, apesar dos pesares, eu ainda indico que quem puder participar com 5 ou 10 quilômetros, só para sentir a vibe do Desafio das Serras, que vá.
Porque é interessante, é outra coisa. Você vê a cara de resiliência dos ultramaratonistas largando, dá até aquela inspiração para vou fazer um dia eu faço. Eles vão com a confiança no rosto. Doutor Corrida passava por mim pleno, no óculos rosa, dizendo, vou correr 45 feliz. Super pleno, a cara de seriedade de Bruno. Eu acho o máximo ainda, o pessoal largando para outra maratona. É uma emoção nova. E quando as pessoas chegam bem, que nem o primeiro lugar da ultra masculino, que chegou sorrindo e piscando o olho para a foto, você faz, nossa, é isso aí que eu quero ser quando crescer. Correr 45 na serra, subindo, chegar em um tempo inferior a uma maratona, que ele chegou antes das 6 horas, e pleno, feliz, sorrindo. Essa é a meta para quem corre. Eu bato palma para esses caras, elogio, mas eu não quero ser esses caras, não, velho. Esse negócio de ultramaratona não dá para mim, não. Mas é isso, velho. A vibe é muito legal. A vibe é de assistir. A vibe é de assistir para mim. Eu assisti, já bati palma. É muito legal ver os caras chegando. E torcer para aqueles que fazem. Eu, quando vi o Bruninho cortando para os 42 quilômetros, os 42 não, os 45 quilômetros, foi o primeiro corte que tinha separando a gente dos 27 para o pessoal dos 45. Eu fiz questão de até homens, né? O CH falou isso. É agora que vamos separar os homens dos meninos. O CH falou isso comigo. Eu digo, o menino que corre 27, meu velho. Ele começou a rir. Mas eu fui lá e dei um abraço pro Nil e disse, bicho, agora é contigo. Dei um abraço e falei, Petros, cuida dele. Mal eu sabia que o Petros era debutante em ultramaratonas. O Bruninho já tinha feito ultramaratona no 100 km do frio. Ele ia ser primeiro. Sabia. Eu achei que ele tinha feito. Ele chegou tão feliz. Ele foi a primeira. Na verdade, foi o Bruninho que estava cuidando dele. Não foi o Petros que estava cuidando dele. Foi o contrário. Eu não sabia que era a primeira. Eu disse a ele hoje no WhatsApp que eu não ia dar parabéns a ele, não, que o ultramaratonista se acha demais. Ele já tem título suficiente para dizer, já terminou a ultra, pronto, se acha sozinho. Eu não vou ficar enchendo a bola dele, não. Mas como é a primeira, vou encher a bola dele, porque 1.600 de altimetria merece respeito. Inclusive, falando em respeito, achei interessante uma coisa que pouca gente que assiste, infelizmente, quase ninguém tem paciência de assistir uma ultramaratona, porque é cansativo. O meu conselho é que, para quem pretende acompanhar alguém na ultra, que foi o que eu não consegui fazer, é pegar um hotel na próxima largada, porque aí tu toma um banho, tu come, toma um café, dorme um pouco e volta para acompanhar o pessoal. O próprio público que estava assistindo a prova, na chegada da ultra, é diferente. O pessoal de 5 chegou chegando como umas estações normais. O de 10 chegou, estava todo mundo de boa. Os 21, um ou outro assim, mas quando chegou o pessoal da maratona, da ultra, aí bate palma, bora guerreiro, tá terminando. Aí o pessoal vem de câimbra se segurando pelas paredes. O pessoal que não tem nenhum parentesco com quem está correndo começa a correr junto, a tentar ajudar. É outra vibe. Merece. A gente não tem esse costume de assistir provas enquanto público, como Boston, né, que a cidade para, Nova York, que o pessoal passa no meio da cidade e as pessoas colocam no evento. Vou assistir a maratona de Boston. Mas talvez a gente deveria, porque é interessante, é emocionante para quem está correndo. Quem está correndo agradece essa energia no final. Eu fiquei nos 300 metros finais para cobrir só a meia maratona e a ultra, porque eu acho que a feição das pessoas muda. Quando ela vira a esquina, que ela vê a chegada, rola uma empolgação. Eu estava um pouco antes para fotografar e a pessoa passava por mim no desespero. É aonde? Está terminando, está perto, é só dobrar a esquina. Aí você dobra a esquina para fotografar, a pessoa muda. Ela fica plena de felicidade, ela se enche de uma energia que ela não tinha só para chegar correndo. Alguns não conseguiram chegar tão plenos assim. Teve um senhor que desistiu ali. A vontade que a gente tinha era de segurar ele no braço e carregar para passar o chip, para pelo menos ele terminar, mas ele disse que já estava bom para ele, que ele não conseguia mais andar, e é isso mesmo. Mas vale a experiência, tanto de assistir como de participar. Eu vou ficar no assistir por enquanto, mas eu vou fazer um esforço para o meu amigo ter um tênis novo para fazer a ultra, tá? Será que vai rolar cotinha aí para os ouvintes do Papo Corrida? Meu Deus do céu! A gente vai chegando mais ao fim do podcast Papo Corrida, Lidiane. E aí, gostou? Vai de novo no Desafio das Serras? Vamos para Noronha, velho. Eu vou com o meu GPS agora.
Eu topo de novo. Eu queria muito ir para Bonito, agora fiquei curiosa com a emoção, mas eu vou com o meu GPS, tá? Ah, para Bonito é mais fácil, pô. 232, vai direto, Bezerros, dobra à direita, Camocim de São Félix, ver aquelas coisas bonitinhas de Bonito, pronto, chegou. É mais tranquilo. Na teoria, quem vê o Washington com esse rostinho bonito e cabeção não sabe o quanto ele é nervoso antes da prova, tá? Ele foi lá no quarto às 3h30 da manhã para bater, para ter certeza que eu estava acordada. Só para comentar. O medo que ele tem de chegar atrasado. Há quem julgue que Sandra é a nervosa. E Sandra é o pódio. Vale informar do casal que quem deveria ter mais medo de perder a largada é Sandra. Que Sandra que ia perder um troféu. Mas não é. O medroso é o Washington. Né? Ah, eu adoro corrida. Então é isso. Ah, meu velho, vocês já sabem, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do podcast Papo Corrida. A gente está em todos os aplicativos agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, Rádio Público. Ah, meu velho, é todo aplicativo. Também estamos lá no www.pernambucorunning.com.br, se bobear até na radiola da sua avó, meu velho. A gente encerra por aqui. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau!